Fala galera, maravilha? A diferença está no foco. Queria hoje conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da inatividade física associada à mortalidade no mundo. E é um documento bem legal que a gente recebeu recentemente e fala das doenças crônicas nos países em 2018. Então vocês sabem que doença crônica é um super problema de comportamento que a gente vem estudando há muitos anos. E 71% das mortes em 2016 aconteceram por conta das doenças crônicas. Lembrando que morreram 57 milhões de pessoas em 2016, sendo 71% por doença crônica. Desses 71%, 44% dessas pessoas morreram por doenças cardiovasculares. E, portanto, você começa a ver que doença cardiovascular é um super problema. E aqui eu já venho com a primeira observação. A atividade física leve, ela tende a reduzir pelo menos em 33, 35% a chance de morte para doença cardiovascular. Então, se tivesse um pouco mais de atividade física, certamente seria favorável para o processo de prevenção. E vocês vão ver o documento até o fim, que loucura que ele é. Segundo ponto, 22% das pessoas morreram por câncer. 9% das pessoas morreram por diabetes, 3% das pessoas morreram por doenças respiratórias. Portanto, o grande problema da Organização Mundial da Saúde era reduzir a morte prematura. E mais do que isso, dos 57 milhões, 75% morreu de morte prematura. Então, o problema é fazer com que o risco de desenvolvimento de doença crônica reduza e com isso as pessoas tendam a viver mais. E aqui nós temos um dado interessante, resumindo. 57 milhões, agora para os dois sexos, morreram associados à doença crônica. 57 milhões em um ano por doença crônica. Isso significa dizer que existe um grande problema de mortalidade no mundo, que as pessoas não estão entendendo a importância da prevenção ou não está chegando nas pessoas a prevenção. Os sistemas de saúde no mundo precisam melhorar significativamente isso. E se você for ver de todas essas doenças por países, etc., uma das questões principais que todo mundo discute isso é a questão do tabaco, e o tabaco no mundo vem reduzindo, o consumo de álcool no mundo vem reduzindo, e portanto o que a gente começa a ver é que em termos dos dois sexos, a mortalidade ela prematura, ela não reduziu significativamente, e aqui é muito interessante, muito interessante. Quando você olha para os países com diferentes níveis socioeconômicos, alto, médio, baixo e baixo, a morte para os países upper, médio, alto, que era o nosso caso, ele estava igual em 2011 aos países de baixo nível socioeconômico. Interessantemente, a mortalidade reduziu. Então houve aí uma situação bastante interessante entre 30 e 69 anos de idade, em função do nível socioeconômico, parece ter um efeito preventivo maior. Então agora eu vou pegar de todos os países, eu vou pegar o Brasil, mas antes eu vou falar por região. A região da Ásia é uma das piores que tem nesse processo. A Ásia, o sudeste da Ásia, é aquele que mais tem mortalidade por doença crônica, tudo bem? Tá dando para entender? Quando você pega as Américas, houve uma redução, as mulheres têm morrido menos que na Europa, inclusive, nas Américas. Então, a situação ela é bastante interessante. Na África, a mortalidade é muito alta. Então, os países asiáticos eles estão sob uma nova ótica
em relação à mortalidade. E tenho aqui todo o cálculo por país. Então, vou pegar o Brasil, que já está aqui na minha página 51, o documento ele tem 224 páginas, e eu vou falar do seu país, do nosso país. Vou falar do Brasil. No Brasil, 74% das pessoas morrem por doença crônica, 28% por doença cardiovascular, 18% câncer, 5% diabetes, 6% doenças respiratórias, 17% por outras causas das associadas a doenças crônicas. E aqui vem um dado interessante. Existiu uma projeção da morte prematura e o Brasil conseguiu reduzir a morte prematura. Então quer dizer que os processos para as doenças vêm melhorando, e aqui uma das coisas principais que o documento fala foi a política anti-tabaco. Essa é a principal questão. Doença cardiovascular não diminuiu significativamente, mas a política de tabaco foi a principal política de redução. Tá? As mulheres, em termos de inatividade física, representam 53% do total da população brasileira e homem 40%. A grosso modo, metade da população brasileira ela é inativa, só 14% usa tabaco, só 8% em média tem diabetes no Brasil. E agora, em termos de obesidade nós estamos falando de 25%, só obesidade. O excesso de peso deve ter aproximadamente mais 50% disso, nós estamos chegando a 70 e poucos por cento da população obesa e acima do peso. E aqui vem um dado muito interessante. Existiu uma projeção de controle da obesidade em relação a risco para que se estabelecesse em 2010 22%. Nós estamos hoje com a projeção de 25%. Em 2025, 30% das mulheres estará obesa e homens serão 20%. Se você olhar então agora todas as causas de mortalidade associada ao Covid, no documento do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, publicado agora, um levantamento entre o dia 1º de março e 30 de março nos 14 estados. Veja só a situação que a gente tem aqui. Aproximadamente, eu vou para a tabela direto porque ela é legal, quem quiser depois me pede que eu vou colocar aqui. Mas a tabela mostra o seguinte, é um dado muito interessante. 90%, 89,3% de todas as pessoas que morreram associadas ao Covid, na média, elas tinham qualquer um dos problemas de hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, asma, doenças obstrutivas pulmonares crônicas e por aí vai. Tá? Doença arterial e por aí vai. Quando você olha para a idade, entre 18 e 50 anos deu 85%, de 50 a 60, 86%, mais que 65% deu 94,4%. Então, precisa entender que as pessoas que são de risco realmente têm problema. E aí vem a principal causa associada, é hipertensão com 49% e obesidade com 48%. Se você pegar as pessoas que são obesas e elas têm outras doenças associadas, como por exemplo outras doenças metabólicas, são mais 36%. Se você pegar diabetes, são mais 28%. Se você pegar agora as doenças pulmonares, só doença pulmonar está valendo aqui 65% dos casos de mortalidade prévia. Tudo isso é doença prévia. Então o que você começa a perceber é que e esse documento ele é muito interessante porque ele já aponta que a curva ela foi errada desde o começo. A curva de prevenção do processo da pandemia foi errada desde o começo. Há uma crítica severa aqui mostrando que deveria ter sido feito pelas entidades e pelos órgãos governamentais mundiais uma atenção, porque a primeira medida foi no dia
Foi em dezembro de 2019 que apareceu, onde já tinha 1,5 milhão de casos reportados no mundo todo. Ok? E isso faz com que você comece a ter uma curva de proliferação do vírus pela velocidade do vírus alta. E como você tem muitas pessoas idosas, como você tem pessoas com obesidade, esses grupos de risco eles são realmente problemáticos e são esses casos que deveriam ser evitados. Agora a pergunta é o seguinte: por que que isso não aconteceu? Isso não aconteceu porque muito provavelmente você tinha uma desatenção nesse processo e embora já fosse conhecido tudo isso. Voltando à história, a inatividade física é o grande problema em tudo atrás disso daqui. Então, se você não acumular os famosos 30 minutos por dia, não manter atividade física efetiva, para evitar engordar, para evitar desenvolver doenças metabólicas que são associadas, é claro que esse quadro agrava. E aqui o documento ele é muito bacana porque ele divide por idade, por hospitalização, por tipo de sintoma que as pessoas apresentaram. Enfim, é muito interessante. E isso mostra que efetivamente não foi dado o devido controle. Então agora não adianta. Agora a curva vai continuar subindo. Porque na verdade está todo mundo isolado e a curva continua subindo. Mas essa não é a minha discussão, até porque eu prefiro falar de solução. Acho que a solução aqui que a gente teria é pensar na atividade física no futuro e olhar para esses 2 artigos que eu estou trazendo aqui hoje como forma de organização e pensamento na prevenção. Então, quem gosta disso, eu vou colocar aqui depois no documento, logo aí embaixo, os 2 documentos, os endereços dos documentos, para vocês poderem acompanhar. O do CDC chama Morbidity and Mortality Weekly Report. Você pode baixar um aplicativo e receber isso toda semana. E tem diversas publicações interessantes, beleza? E os autores são um grupo super forte aqui na discussão, tá bom? E dá para fazer download do artigo, dá para ver as tabelas, enfim, a atividade física realmente ela precisa incorporar melhor. Eu já falei no outro vídeo que a gente não teve isso de modo significativo, então fica aqui uma reflexão. Valeu? Forte abraço, tudo de bom, diferença está no foco.